assim a gente vai conseguir trazer um retrato para você do que está acontecendo na região norte. Houve ali uma crise gravíssima, dramática em Manaus. Depois, em outras áreas, no interior do Amazonas, faltando oxigênio, gente morrendo nos hospitais. O governador de Rondônia pediu socorro e agora nós vamos receber aqui no CNN 360 o governador do estado do Pará, que Helder Barbalho, já aparece aqui para vocês na nossa tela. Governador, muitíssimo obrigada pela conversa, por falar conosco aqui no CNN 360. Governador, eu vi que o senhor vai ter que recolocar de pé o hospital de campanha e que na região oeste, ali próximo a Santarém, a coisa está bastante complicada. Tem inclusive relato de crise também de oxigênio. Qual é o registro do avanço da Covid no Pará hoje? Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Glória. Muito obrigado pela oportunidade de falar ao CNN 360. Nesse momento, nós estamos trabalhando para dar solução às demandas em saúde da região oeste do estado, que faz fronteira com o estado do Amazonas. Trabalhando para assegurar leitos para pacientes, tanto leitos clínicos quanto leitos de UTI. Neste momento, nós temos 114 leitos de UTI instalados na região. Estamos com 6 aeronaves fazendo o aeromédico, o translado destes pacientes das cidades menores para serem atendidos nos hospitais regionais. Um barco-hospital também dando suporte ao município de Faro, que faz fronteira exatamente com o estado do Amazonas, e garantindo oferta de oxigênio para todos os municípios que compõem o Baixo Amazonas e a Calha Norte, que são as regiões que fazem divisa com o Amazonas. Governador, eu estava vendo que o Hospital de Campanha de Belém está com 108 pacientes. Eu peguei essa atualização no próprio site da Secretaria de Saúde Estadual do Pará e 50 deles em UTI. O senhor vê que nos próximos dias pode haver necessidade de ter transferência de pacientes do Pará para outros estados? Neste momento, a nossa estrutura em saúde ela está com 69% dos leitos de UTI ocupados e temos 47% de leitos clínicos que estão ocupados. Portanto, a fotografia de todo o estado ela ainda nos permite ter controle e não projetar a necessidade de transferência de pacientes. O que nos chama a atenção e nos preocupa é a fotografia da região oeste do Pará. Um estado da dimensão do nosso não pode ser visto apenas sob um olhar de todo o estado, deve ser analisado regionalmente e, por isso, nós reforçamos a estrutura em saúde da região oeste, que faz fronteira com o Amazonas, para que lá mesmo seja garantido o atendimento para a população. Nós temos hoje 3 hospitais com leitos de UTI e mais 6 aeronaves fazendo o deslocamento dos pacientes por conta da fragilidade dos sistemas municipais e garantindo o atendimento. Em paralelo a isso, estamos reabrindo o Hospital de Campanha em Santarém, que é a principal cidade da região oeste do Pará, para reforçar a oferta de leitos clínicos e diminuir a pressão sobre o sistema de saúde da região oeste do estado. Governador, enquanto a gente tenta estabilizar melhor o sinal do senhor, você que perdeu aí um pedacinho, o governador estava dizendo que neste momento, no estado como um todo, a situação não é preocupante, tão preocupante, mas na região oeste, que faz fronteira com o Amazonas, ali sim há uma pressão bastante forte. Ele colocou 6 aeronaves à disposição, vai levantar o hospital de campanha de Santarém para ver se consegue desafogar o problema na região. Governadora Renata Agostini, nossa analista, o senhor a conhece, ela vem para cá também na CNN, nós fazemos essa conversa sempre da forma mais ampla possível. Renata, o entrevistado é seu. Olá, governador, boa tarde. A gente tem esse estado de
Boa tarde. Esse estado de alerta de estados vizinhos ao Amazonas, onde o pico dessa nova crise começou, mas a gente teve a transferência de pacientes do Amazonas e uma avaliação já de diversas autoridades, inclusive do próprio Ministério da Saúde, que essa nova cepa já está circulando há algum tempo no Brasil. Qual a avaliação que o senhor e os demais governadores fazem nesse momento da crise para as próximas semanas? A gente pode ter uma crise em todos os estados? É algo que dá para ser contido ou é inevitável um agravamento da crise no país como um todo? Renata, todos nós temos que trabalhar, sim, com a perspectiva de termos um agravamento em todo o território nacional. Por essa razão, inclusive, nós defendemos que seja consolidado a partir da ampliação da oferta de vacina uma barreira imunológica para evitar a proliferação do vírus para as regiões. Pelo estado do Pará, por exemplo, o estado do Pará, ele verifica que os municípios que estão exatamente no Amazonas, há 10 dias atrás, começou a ter pressão. E ele vem no sentido oeste-leste. Tanto que hoje eu fiz reunião com os prefeitos da região metropolitana de Belém, já para agir no sentido de prevenir, eventualmente, a chegada deste vírus para a capital e, consequentemente, ter um público exposto à nova cepa num volume absolutamente maior. Portanto, temos que estar todos alertas neste sentido, de trabalhar preventivamente com o planejamento para garantir leitos hospitalares, sejam clínicos, sejam de UTI, para ampliar a oferta de oxigênio, já que no estado do Pará nós já temos um incremento de demanda no sistema público estadual de oxigênio em 50% a mais do que a média há cerca de 30 dias atrás. Portanto, não tenho dúvida, se não garantir vacina para a população e olhar prioritariamente a região norte do Brasil, de onde está migrando esta nova cepa a partir do Amazonas, nós poderemos sim ter uma proliferação descontrolada e, consequentemente, a termos repercussão nos sistemas público e privado de saúde. Obrigada, governador Dani. Glória, com vocês aí. Governadora, a gente vai encerrar aqui porque fizemos um compromisso com o seu pessoal, mas só para ficar claro, qual foi o crescimento no consumo de oxigênio que o senhor observou nessa região que faz fronteira com o Amazonas, porque houve um corte na fala por causa do sinal, e esse é um dado que eu acho que ilustra bem o que é que essa nova cepa, a agressividade dela faz com o sistema hospitalar. Qual foi aí o crescimento de consumo de oxigênio? Nós já tivemos na estrutura estadual um incremento de demanda de 50% a mais do que a média de 30 dias atrás. Portanto, isso é uma demonstração clara do quanto é fundamental se planejar, estar preparado para o avanço epidemiológico e, consequentemente, as estruturas de saúde poderem ser capazes de enfrentar este desafio. 50% de aumento em relação a 30 dias atrás, em relação a um mês atrás. Governador do Pará, Helder Barbalho, a gente agradece muito a sua presença aqui no 360. Conversaríamos até mais tempo com o senhor, é que a gente está realmente com uma dificuldade aqui de sinal, uma dificuldade de comunicação no nosso sinal de internet, mas a nossa conversa já foi muito esclarecedora, a gente já conseguiu realmente ouvir muitas informações importantes do senhor e a gente espera que o senhor consiga conter, dentro do possível, o vírus aí dentro do seu estado, dentro do possível, para que ele não se expanda e para que as pessoas doentes sejam administradas da melhor forma possível e se curem. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no 360. Muito obrigado.